Bíblia revela vários tipos de aliança feitos por vários motivos, para proteção, por lealdade e até mesmo para delimitar a forma de servidão que seria estabelecida igualmente. Eram feitas alianças entre homens, entre familiares e entre nações. Vejamos as alianças entre Deus e o homem e como elas se relacionam conosco, visto que a nossa própria Bíblia, ela é dividida em antiga e nova aliança. E o conhecimento de Jesus, ele veio para estabelecer uma nova e eterna aliança. Entendemos ser real o conhecimento dessas alianças que estamos falando, para compreendermos o plano de Deus para toda a humanidade ao longo de todos os tempos. Abra a sua Bíblia aí comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22 e o versículo 20. E também abra no livro aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vejamos aos Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, baseada em promessas superiores. A grande verdade é que o escritor na carta aos Hebreus está justamente fazendo um contraste da obra de Cristo com seu sacrifício em relação aos sacrifícios no passado, demonstrando dessa forma clara e precisa que Jesus Cristo obteve e é superior. Aleluia! Os sacrifícios eram representados por animais que eram mortos e apresentados ao Senhor. Isso que nós estamos falando é quando Jesus não tinha feito o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então era se apresentado animais e derramava aquele sangue para a remissão dos pecados. Mas, graças a Deus, pela bondade, pela misericórdia, pelo imensurável amor de Deus por nós, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E quando Jesus, ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele apresenta, ele faz o sacrifício totalmente superior do que foi, que na verdade foi o sacrifício da cruz, o sacrifício de sangue. Foi um ato. Nós estamos recebendo através dessa conclusão, dessa parte dessa matéria, que foi num ato totalmente favorável, um ato incondicional da forma que ele nos amou primeiro, da forma que ele despiu-se da sua glória para morrer por mim, por você, por nós e por toda a humanidade. Vejamos como nós não vamos amar a um Deus tão poderoso, como nós não vamos amar um Jesus tão maravilhoso, um Jesus tão misericordioso,
Um Jesus que escolheu a você, que escolheu a mim, que escolheu a nós como filhos, para cuidar de nós, para proteger, para não permitir que as forças do mal viessem destruir a nossa vida. É importante e fundamental que nós estamos de verdade, através desta aliança de sangue, com um relacionamento intenso e profundo na palavra de Deus. Nós vamos ver agora 3 razões para se fazer uma aliança de sangue. A primeira delas é proteção. Proteção é uma razão pela qual uma pessoa faz uma aliança com a outra pessoa, significando que essa pessoa está querendo, desejando ser protegida. O que significa que o mais fraco está buscando proteção do mais forte. Ou seja, o mais forte, ele vai proteger o mais fraco, em virtude da aliança que foi celebrada. Vejamos que momento especial, que momento poderoso, um momento rico, que vai abranger profundamente o nosso entendimento e, por que não dizer, o nosso relacionamento profundo com Deus. Quando se refere a mais forte e ao mais fraco, Jesus em nossas vidas é o mais forte. Ele que nos protege, ele é que garante a vitória, ele é que está como escudo na nossa frente. Jesus é aquele que nos amou primeiro. Jesus é o que nos perdoa, é o que nos purifica, é o que nos limpa de todo o mal e de todo o pecado. Em razão disso, o nome do Senhor Jesus, ele é celebrado constantemente em nossa vida, porque ele é o nosso maior protetor. Aleluia. Segunda razão, igualdade. Fala de igualdade. Para que serve essa igualdade? Serve para assegurar que manterão respeito mútuo. A aliança, ela foi celebrada e o que eles mais queriam era que houvesse respeito mútuo entre ambas as partes. Ou seja, eles tinham que fazer assim para que não houvesse prejuízo. Terceira razão, amor e dedicação, amor e devoção. Ou seja, não tem como fazer uma aliança se nós não amarmos, se nós não estivermos totalmente ligados a outra pessoa ou a alguém. Nós fizemos uma aliança com o Senhor porque nós o amamos, porque nós reconhecemos que o sacrifício dele foi um sacrifício poderoso por nós. Vamos para ver nesse momento, agora, na verdade nós vamos ver 3 bases para o estabelecimento de uma aliança de sangue. Nós vamos ver agora, nós vemos a razão, agora nós vamos ver a base para esse estabelecimento, para se estabelecer uma aliança. Primeira base, pelo chamamento, para que haja, vou dar um exemplo aqui novamente sobre o casamento. Para que haja o namoro, para que haja o noivado e o casamento, as duas pessoas
elas têm que estar interessadas uma na outra, sim ou não? Sim. O noivo, ele convida a sua noiva para eles se casarem, mas primeiro acontece um relacionamento, primeiro acontece um entrosamento entre ambas as partes, por isso que acontece o casamento. No que se diz respeito à nossa aliança com Deus, é parecido, né? Só que a aliança com Deus, nós sabemos que é algo mais intenso, é algo realmente que nos leva à salvação eterna, que nos leva a morar com Jesus eternamente no céu de glória. Mas ainda falando sobre aliança com Deus, nós podemos observar que Deus, ele é e sempre será quem inicia ou quem dá o primeiro passo para entrar, veja bem, para entrar em aliança com o homem. O homem, ele não vem primeiro a Deus. Deus é que vai primeiro ao homem. Significa que Deus sempre quer fazer uma aliança conosco. Ele propõe essa aliança para mim e para você. Abre novamente comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8. Diz assim a palavra: mas Deus agora prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Que maravilha! Aleluia! De ter Cristo morrido por mim e por você. Sendo nós ainda pecadores, nós não tínhamos o direito, mas Ele nos amou primeiro, mas Ele nos escolheu. Muito nos alegra e nos traz na verdade, um enorme ânimo, nos traz uma grande alegria, contentamento em saber que Deus nos amou primeiro, que o amor incondicional de Jesus por nós fez com que Ele estivesse fazendo o sacrifício. É um amor grandioso, é um amor incrível que eu e você recebemos da parte de Deus. Por isso, vale a pena nós nos esforçarmos, como nós estamos estudando aqui nas nossas aulas. Vale a pena nós esforçarmos, vale a pena nós lermos a palavra, nós entendermos a palavra, nós nos aprofundarmos na palavra. Muito mais fez Jesus por nós. Por isso que, mesmo nós não aceitando o seu amor, o seu sacrifício, primeiro, Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha determinado que nós seríamos salvos. Vamos nesse momento para a segunda base. A segunda base para estabelecer uma aliança de sangue é entrar. Vamos falar sobre o casamento novamente, porque é um exemplo bem claro que fala também de aliança. Quando nós nos casamos, nós usamos uma aliança, e essa aliança também tem que ser eterna com o nosso marido, porque o Senhor deixou instituído para o casamento, até que a morte o separe. Por isso, é muito interessante nós estarmos falando sobre o casamento e dando exemplo a respeito disso. Se nós não quisermos, o nosso esposo, ele não poderia ter casado conosco. Sim ou não?
Sim. Se fosse só da parte dele, nós teríamos casado? Não. Então, ele fez a proposta, ele fez o convite para que nós fôssemos casar, né, com ele, e nós, de bom grado, nós aceitamos. Nós aceitamos porque também nós interessamos pelo nosso esposo, nós aceitamos porque também nós já estávamos, com um relacionamento ali com ele. Vamos ver a palavra de Deus. Abre comigo, Deuteronômio, capítulo 30, nos versículos 15 a 20. E nós vamos ver aqui o que está nos propondo. No versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Aleluia! Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente precisarás, ou seja, que hoje certamente perecerá, não permanecerá ao longo do tempo nesta terra, a qual vai passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, se relacionando a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor deu sob juramento e prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia nos mostra claramente Deus chamando um povo, Deus convidando um povo. Entendemos que Deus não obriga o homem a entrar em aliança com ele. Porque se Deus obrigasse, todas as pessoas na face da terra estariam servindo ao Senhor. Se Deus nos obrigasse a fazer as coisas, tudo seria bem diferente. Mas acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio, que significa o poder de escolha. Nós é quem escolhemos a servir a Deus ou não. Nós escolhemos obedecer a Deus ou não. Mas, contudo, a nossa escolha, nós teremos, por nossas escolhas, as consequências. Quer seja ela boa ou ruim. Na terceira base, para estabelecer a aliança de sangue, nós vamos já estar indo para a finalização. Nós vamos falar sobre guardar. Então, a terceira base é guardar.
Diz assim: porque agora nós, casados, precisamos guardar e proteger a aliança. E agora, falando da aliança com Deus, nós vamos abrir novamente em Salmos 89, versos 33 e 34. Você pode observar que nós estamos passando, através dessa matéria, várias referências bíblicas relacionadas com o que nós estamos falando. Versículo 33, na verdade. Jamais retirarei dele a minha bondade. Quem que está falando isso? Deus. Deus está dizendo para mim e para você que jamais Ele vai retirar de nós a sua bondade. E Ele também não vai retirar de nós a fidelidade que Ele tem para conosco. Não violarei a minha aliança. No verso 34 diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, ou seja, o que os meus lábios falaram. Deus não volta com a sua palavra, Deus vela pela palavra para a cumprir, para executar. No que se diz respeito à aliança de Deus conosco, Ele jamais vai quebrar a aliança que Ele fez conosco. Deus, Ele nunca vai mudar essa aliança. Porque porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente. E se Deus se comprometeu em alguma coisa, a palavra dele é fiel. E isso faz parte, sabe? Isso faz parte da característica exclusiva e do caráter de Deus. Em ser fiel, em guardar sua aliança para comigo e para com você e para com a humanidade. Já entendemos que Deus é fiel e Ele cumpre a sua parte. E agora, será que nós estamos cumprindo a nossa parte? Será que nós estamos sendo fiéis em cumprir a nossa parte com a aliança que nós fizemos com Deus? A aliança de o servir, a aliança de estar em santidade com Ele, a aliança de não olhar para trás, mas seguir em frente, avante, constante, até o dia que Ele nos chamar, ou até o dia da sua vinda. Sabe, eu quero encorajar você agora. Eu quero te encorajar a manter a sua fidelidade para com Deus. Eu quero te encorajar a guardar a sua aliança com Ele. Se nós não guardarmos a nossa aliança, é possível quebrá-la. E nós podemos até perder a nossa salvação. Mas, se nós formos fiéis e guardarmos a sua palavra, nós vamos receber de graça a vida eterna. Nós vamos receber de graça a coroa que está proposta para nós eternamente. E nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Então, aqui nós vemos, entendemos e aprendemos sobre as 3 bases da aliança de sangue: pelo chamar, pelo entrar e pelo guardar. Pelo chamar, Deus te chama hoje. Pelo entrar, Deus quer que você entre na sua presença, guarde os seus mandamentos, guarde os seus estatutos
e viva eternamente na plenitude da graça, do conhecimento em Deus. Quais são os tipos de aliança? Aleluia. As alianças, elas podem ser divididas em eterna ou temporal, condicional ou incondicional. Por exemplo, um tipo de aliança eterna que nós podemos dar é a nova aliança. É essa aliança que nós estamos falando do sacrifício vivo, da nova aliança que Jesus fez comigo e com você. Nós fazemos parte dessa nova aliança e é justamente essa aliança que vai fazer com que nós estejamos todos os dias na busca constante de Deus, na busca constante da presença de Deus. Outro tipo de aliança é a aliança abraâmica, que mesmo sendo eterna, ela possui, tá? Nós estamos aqui entendendo, ela possui alguns aspectos, alguns elementos passageiros. Vamos ver agora nesse momento. Em que aspecto a aliança abraâmica ela é eterna? Ela é eterna quando Deus diz: em Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E, na verdade, vale lembrar que em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós somos abençoados. Nós recebemos da bênção de Abraão. Aleluia! Nesse aspecto, ela é eterna, mas ela tem elementos passageiros, como a circuncisão. A circuncisão era algo que era restrito, não somente aquela aliança, a circuncisão. Ela era também incluída na lei, mas isso não é e não acontece nos nossos dias de hoje. Não precisa mais essa aliança da circuncisão, porque na verdade a circuncisão era um ato de se fazer uma aliança. E hoje nós não precisamos mais, porque temos livre acesso, Deus já fez na cruz do Calvário aliança conosco. Como nós estamos falando, ela pode ser eterna ou temporal. Um exemplo de aliança temporal ou passageira é a aliança mosaica, que fala a respeito de Moisés, ou como nós conhecemos a dispensação da lei. Ela também foi passageira. E vamos, nesse momento, entender que se essa aliança foi, na época passada, era pela lei, e hoje nós não precisamos mais, porque nós temos Jesus, nós temos livre acesso em Deus. Continue com esse livre acesso. Receba tudo isso que Deus tem nos entregado. Receba tudo isso que Deus tem para mim e para você.